Apresentar uma foto que eu mandei lá. Enquanto eles estão procurando a foto, eu comecei a pensar que todo ser humano, em algum momento da vida, já fez uma pergunta para Deus. Mas vocês sabiam que Jesus fez várias perguntas e que elas também são dirigidas a nós? E durante esse período nós vamos pensar somente em algumas, que Jesus fez mais de 180 perguntas, registradas nos evangelhos. São muitas perguntas, né? E essas perguntas interessam a mim, a você e para quem as ouviu naquela época. Por isso que nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou pedir o pessoal para colocar a foto que eu mandei agora lá no telão, mandei justamente agora. Enquanto o pessoal está colocando a foto, eu queria dizer que essa semana foi uma semana muito triste para nós, para mim e minha família de Belo Horizonte. Assim que colocar, eu já percebo aqui. Manuel significa Deus conosco. E eu fiz um trocadilho lá no culto, dizendo que agora é conosco com Deus. Manuel, Deus conosco, agora é Manuel conosco com Deus. E também diz que é um desafio para a nossa fé. Esse menino, ele passou mais tempo na UTI do que na casa dele. UTI neonatal. Ele, desde quando nasceu, ele já foi para a UTI quando nasceu. Vários problemas respiratórios. Ele foi sobrevivendo. Só que uma marca muito destacada nele é que esse menino tinha algo diferente. No hospital, as pessoas viam uma diferença nele. Tanto é que no culto em memória, no cemitério, várias pessoas do hospital, que não eram parentes, nem amigos, nem nada, foram lá. Porque ele marcou a vida delas. E eu falei assim, esse menino viveu pouco tempo, no máximo 2 aninhos, mas ele viveu todo o propósito de Deus para a vida dele. Para nós é breve. Mas eu disse, quantas pessoas têm muito mais idade aqui, falando lá do culto presencial, e que não entenderam ainda qual é o propósito de Deus. E esse menininho entendeu, esse menino viveu o propósito de Deus, cumpriu o propósito de Deus. E continuei falando, há muitas perguntas que eu gostaria de fazer para Deus. Já até pensei um dia, quando chegar lá na glória, falar, Deus, eu tenho a lista aqui. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, quando chegar lá, nenhuma pergunta que eu listei vai fazer sentido, porque eu já estarei na glória. Essas perguntas são daqui, das nossas decepções, das nossas dores, da nossa carnalidade, da nossa falta de fé, da nossa falta de compreensão que Ele é soberano, que Ele é Senhor. E eu continuei falando, dizendo o seguinte, que é uma frase que eu amo. Eu prefiro andar com Deus sem ter as minhas respostas atendidas do que andar longe dEle com todas as respostas. E disse mais. Falei para minha sobrinha, que é filha da minha irmã, que é a mãe desse menino, assim, Jéssica, há uma dor muito grande no seu coração como mãe, porque ela dedicou noites chorando e cuidando, orando, ela é uma mulher de Deus, por aquela criança. Então, uma dor muito grande.
Mas eu falei assim, Jéssica, por outro lado, eu tenho certeza que Deus está colocando no seu coração e vai te dar essa certeza, essa convicção de que a alegria de tê-lo conosco é imensamente maior. E nós fomos falando ali naquele momento, oramos, apontamos para Jesus, que é aquele que é poderoso para enxugar os nossos olhos na ação do Espírito Santo. Apocalipse 21, 4, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu fiz um pedido inusitado. Eu nunca fiz isso em velório. Eu fiz um pedido. É possível cantarmos uma música de criança? E nós cantamos aquela música, Pedro, Tiago, João, Manuelzinho, no barquinho. E a última estrofe diz assim, puxaram a rede cheinha de peixinhos. Gente, foi um momento tão emocionante que eu nunca vi aquele cântico sendo cantado com tanta beleza, com tanta certeza, que o Manuelzinho estava na rede que foi puxada por Jesus. A minha sobrinha passou esses dias muito tristes e ontem ela mandou um print para mim, de uma mensagem bem grande, de uma pessoa que estava lá. E ela escreveu assim, Jéssica, eu sou budista, mas eu nunca vi um velório assim. Eu quero conhecer esse Jesus. Porque o Manuelzinho, e tudo que foi dito, tocou meu coração. Queridos, que a nossa vida seja para apontar pessoas para Jesus. Em vida ou na nossa partida, que Ele receba toda a honra, toda a glória. Mas a pergunta de hoje é essa, o que você quer de Jesus? O que você quer de Jesus? Jesus estava chamando seus discípulos, e o texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. E antes de entrarmos, eu gostaria de pensar com você algumas perguntas que você já ouviu, que você já se fez, também de pessoas que chegaram perto de você, com perguntas para Deus. Você já ouviu alguma parecida com essa? Porque Deus não impediu, porque Deus permitiu que a pessoa que eu amo morresse. Por que foi tão depressa? A irmã Nancy mesmo, a minha sogra, foi um baque para nós. Ela foi para São Paulo, foi socorrida no hospital, e lá ela não saiu mais com vida. Foi um baque para nós. Por que Deus permitiu? Como pastor, já ouvi perguntas mais difíceis também. Pastor, por que Deus não impediu o abuso que eu sofri quando criança? Perguntas que eu ouço também. Pastor, por que a igreja tem tantos hipócritas, tantos fariseus? Eu acredito que você talvez nunca tenha ouvido isso também, não. Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Como o Atlético, agora só para descontrair um pouquinho, por que o Atlético Mineiro não foi participar desse tal de Mundial? Você sabia que Jesus tem perguntas para nós também? Claro, queridos, que o pecado trouxe uma devastação tão grande que nós sofremos direta e indiretamente todo o caos dessa desobediência, desse rompimento com a glória de Deus. Vamos lá, João, capítulo 1, versos 35 a 39.
E o primeiro tema que eu quero colocar hoje à noite, que Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo confirmou, saber quem é Jesus não é o suficiente. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem poucos membros, não porque tem poucos membros em si, mas porque nós temos uma frequência muito maior do que o número de membros. Mas o meu desejo sincero é que todos que são frequentadores, que é a maioria, pelo menos hoje à noite também, se tornem discípulos de Cristo. Seguidores de Cristo. Não apenas ouvintes, mas praticantes. Não apenas aqueles que frequentam o culto, mas que sejam seguidores, discípulos de Jesus. O texto nos fala o seguinte: no dia seguinte, João estava com 2 de seus discípulos. Aqui não fala quais são os discípulos. Nós acreditamos que ele esteja se referindo sobre André e João, o autor desse texto. E João aqui é o Batista, o precursor de Jesus, o que pregava no deserto. A ideia que nós temos é que João era solitário, mas é que ele tinha seguidores também. Jesus ainda não tinha iniciado de uma forma mais pública o seu ministério. E João, ele chegou a dizer em João 3,30, um versículo que todos nós conhecemos, e qual que é ele? Vamos repetir, aqueles que sabem. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então ele apontava para Jesus. Para mim, todo pastor deveria ser João Batista. Apontar para Jesus. O aplauso é para Jesus, a honra é para Jesus, a glória é para Jesus, os holofotes para Jesus. Os seguidores são de Jesus. Verso 36, quando viu Jesus passar, eu imagino assim, que João estava ali com seus discípulos, e Jesus fez questão, o texto não fala, mas eu entendo assim, que Jesus fez questão de passar. E eu imagino que ele tenha olhado para João Batista e falado: estou aqui. Sabe quando a pessoa quer ser vista? Jesus, ele quer ser visto. Ele quer ser visto por você, por mim. Jesus estava passando. João Batista, o pregador, viu. Qual foi a reação dele? O texto nos fala. Olhou para ele e declarou: vejam. Apontou para Jesus: vejam, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus. O que João estava dizendo com isso? Até João. No Antigo Testamento inteiro, as pessoas apresentavam um cordeiro perante Deus como expiação, propiciação, uma oferta no lugar do pecador. Porque os nossos pecados, o salário é a morte. O pecador, então, oferecia um cordeiro no seu lugar, pedindo perdão e falando: eu mereço a morte, está aqui a minha oferta, um cordeiro. Quando João aponta para Jesus, ele fala: o Cordeiro de Deus, a oferta que Deus aceita, a oferta substitutiva, única. Não há nada mais que possamos fazer, tudo está nele, basta crer nele. Ele é o Cordeiro, ele é a oferta e ofertante, ele se entrega por nós, como de fato Jesus se entregou na cruz por mim e por todos que creem, por você. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a oferta de Deus, aceita por Deus, para tirar toda a culpa, perdoar todo o pecado. Todo o pecado. Ao ouvirem isso, verso 37, os 2 discípulos de João seguiram Jesus.
Nós estamos numa época em que as pessoas querem ter seguidores. Não há nada de errado com isso. Seguidores no Instagram. Quantos seguidores você tem? Eu tenho tantão. João Batista, ele é diferente de nós. Porque quando ele diminuía os seus seguidores, ele ficava feliz. Porque ele dizia, meus seguidores, sigam Jesus. Sigam Jesus. Por isso que eu disse que ele é um exemplo para um pastor, para um líder. Tem muitos líderes que querem pessoas que sigam. Mas João Batista apontava para Jesus. Sigam Jesus. Ele perdeu 2 seguidores. Tem gente que se perde, um já fica doente, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas por que as pessoas estão deixando de me seguir? O que eu fiz de errado? E João Batista, imagina a alegria dele. Deixaram de me seguir, estão seguindo Jesus, o Cordeiro de Deus. Estão seguindo Jesus. Segundo lugar, pergunta de Jesus. Nós vamos começar a ouvir perguntas de Jesus. E são perguntas inquietantes. Perguntas relevantes, impactantes. Perguntas que vão mexer comigo e com você. E eu espero que o Espírito Santo mexa com você. Não é uma pergunta só para eles, é uma pergunta para todos que decidem que querem seguir Jesus. Jesus olhou em volta. Por que João coloca assim, esse que está narrando? Que nós acreditamos que é ele que estava ali também. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. Gente, Jesus já sabia. Ele é Deus, ele já sabia. Mas Jesus faz questão de que eles também saibam que Jesus está vendo. E hoje à noite Jesus olha, ele sabe sobre você mais do que você. Ele sabe das suas intenções. Sabe que você tem boas intenções. Mas Billy Graham diz que o inferno está cheio de boas intenções. Como sair das boas intenções e fazer com que a prática seja evidenciada na fé do Filho de Deus, em Jesus? Jesus olhou em volta, fez questão de que eles vissem que ele observou, viu que o seguiam, e fez a primeira pergunta da nossa série aqui. A pergunta hoje é essa: o que vocês querem? Jesus está perguntando para você, o que você quer? Jesus, me deixa quietinho. O que você quer? Eu quero um namorado, eu quero um casamento, quero uma casa, quero dinheiro, quero carro, quero prazeres. O que você quer da vida? O que você quer? O que você quer? Essa é uma pergunta totalmente importante, que vai definir toda a sua vida. Vai definir toda a sua vida. O que você quer? Quando você não quer nada, o diabo começa a querer por você. Quando você não define o que você quer, pode deixar que ele vai definir. Mas quando você, à luz do Espírito Santo, da palavra, da experiência com Jesus, eu sei o que eu quero. Vamos ver o que eles responderam? Olha que coisa interessante. Olha os detalhes da palavra. O que vocês querem? Perguntou Jesus. Eles responderam, Rabi, meu mestre, que significa mestre. Onde o Senhor está hospedado? A gente lê isso aqui, mas o que vocês querem? E onde o Senhor está hospedado? Mestre, onde o Senhor está hospedado? E quando eles falam mestre, eles estão dizendo, nós queremos aprender com o Senhor.
E quando eles perguntam aonde o Senhor está hospedado, o que significa? Eles querem ver o quarto de Jesus? Eles querem ver o design? Eles querem ver a arquitetura, a engenharia? Quando eles perguntam aonde o Senhor está hospedado, o que eles querem dizer? Eles querem dizer o seguinte: nós queremos estar onde o Senhor está. Nós queremos estar onde o Senhor está. Nós queremos estar onde o Senhor está. Queridos, em muitos lugares que nós vamos, Jesus não entra conosco. Em muitas confusões que nós entramos, Jesus não participa dela. O que você quer? Que você responda: Jesus, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero estar diante da tua presença. Eu quero beber da fonte. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Quero crescer nessa intimidade. Eu quero estar aonde o Senhor está. João 1:38. Onde o Senhor está hospedado? Eu quero estar aonde o Senhor está. Terceiro e último tópico que eu quero destacar nessa noite. A resposta de Jesus foi essa: venham e vejam. Quando Jesus pergunta para mim e para você, quando Ele pergunta para você nesta noite, 15 de junho de 2025, Ele está perguntando para você o que você quer. Que a minha resposta e a sua seja: Jesus, nós queremos estar onde a tua presença se manifesta. Não há melhor lugar do mundo do que estar no centro da tua vontade. Eu quero estar onde o Senhor está. E aí, qual a resposta de Jesus? Eu acredito que Jesus tenha dito assim, numa expressão bem americanizada, né? Yes! Yes! É isso! É isso! É isso que eu quero ouvir. É isso que eu quero ouvir. Será que Jesus pode dizer isso sobre você e sobre mim? É isso que eu quero ouvir. Um coração rendido, um coração transformado, um coração perdoado, um coração disposto a seguir, a obedecer. Tem gente que pensa que o evangelho não é para obedecer. Importa mais obedecer do que ter experiências. Tem gente que, eu costumo dizer que faz até careta para Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E sai do culto, está fornicando, está pecando, está se perdendo. E quer mais culto. Pastor, vem mais com mais. Pastor, porque eu não estou sentindo, eu quero catarse, eu quero sentimento. E essa igreja não tem. E Jesus quer obediência. E esse coração tem? Esse coração tem? Jesus quer rendição. Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu me arrependo. Perdoa, me ajude. Eu quero estar aonde o Senhor está. Quero andar contigo. Aí o que Jesus fala? É isso, venha. Mas além de convidar para irmos, Ele fala para os seus discípulos: e vejam. Está na hora de você abrir os seus olhos espirituais e começar a ver a glória, a começar a ver o Cordeiro, a começar a ver o leão. Está na hora de você abrir os seus olhos pela fé, pela esperança, pelo amor. De você começar a enxergar as coisas com determinação, com firmeza. Chega de crente fraco, chega de crente com conversa fiada, chega de crente com desânimo. Não sei não, a vida está muito difícil. Porque vai mudar o governo, muda aquilo, muda aquilo. Nossa, chega de conversa fiada.
Está na hora de você ver, de você ultrapassar a mesmice, de você viver pelo aqui e agora. Está na hora de você parar de besteira, de bobazeira. O neologismo aqui, né? Está na hora de você parar de desculpas. Eu faço um trocadilho que desculpas são 10 culpas. Então para de se justificar. O perdedor se justifica, o vencedor comemora. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que no velório ainda a gente canta, e puxaram a rede cheinha de peixinhos. Porque a nossa esperança está naquele que ressuscitou e nos garante a vida eterna. Vem, vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde. Os teólogos, quando veem esse pormenor, que o escritor, o evangelista coloca, era cerca de 4 horas da tarde, todos entendem que aqui está uma testemunha ocular, de alguém que viu e narrou aquilo que experimentou. Porque somente quem viu e experimenta sabe o horário. Quando o acompanhar até o lugar onde Jesus estava hospedado e passar o resto do dia com ele. Que você passe o resto da noite hoje, que você passe o resto do dia amanhã, depois de amanhã, a semana inteira, o ano inteiro, a vida inteira. Porque se você não fizer isso, do que adianta? Se você não tiver o propósito de Deus para a sua vida, tudo é perdido, tudo é sem sentido. Mas nele está toda a razão de viver. Viva para a glória dele. Ele está procurando pessoas mais que o sigam. Ele está procurando pessoas que queiram estar onde ele está. Que vão acompanhá-lo, mas que vão ver o poder dele se manifestando, o poder dele agindo. Vão ser ousados e usados para a glória dele. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Então essa foi a primeira pergunta de Jesus. O que você quer? E eu transfiro ela para você na autoridade do Espírito Santo. Que o Espírito Santo toque a sua vida agora. Que você entenda essa pergunta de Jesus para você. O que você quer? A sua resposta vai determinar o seu presente e o seu futuro. Porque o seu passado, o Cordeiro já pagou por você.